Boa noite a todos. Para mim sempre é um desafio chegar no púlpito da igreja e trazer a palavra de Deus, porque eu acredito particularmente que para subir no púlpito da igreja a pessoa tem que estar preparada espiritualmente, e é onde toda vez que o pastor me desafia é o mês que eu luto, oro mais, estudo mais, pesquiso mais e me santifico mais ainda. Por um lado é bom, né? Mas irmãos, a gente não tem tanto conhecimento no sentido de pedagógico, ou tem tanto conhecimento da palavra de Deus. A gente não fez seminário, mas quando Deus capacita o servo dele, ele abençoa, né? Eu convido a amada igreja a abrir suas Bíblias em Lucas. Esse texto é bem conhecido de todos. Em Lucas capítulo 15, nós vamos ver 3 versículos só nesta noite. Lucas capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. E aí está escrito a parábola da dracma perdida. Ok, eu titulei a mensagem hoje com o título: Procure o que foi perdido dentro da sua casa. Vamos ler esses 3 versículos. Ele diz assim, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia? Só para nós exemplificarmos aqui, adiantarmos, vamos comparar a candeia aqui como uma lamparina, ou uma lâmpada, ou alguma coisa que ilumine para você. Ela diz: não acende uma candeia e varre a casa e procura diligentemente. Sabe, diligentemente aqui é aquele cuidado, aquela coisa com muito, né, sabe, com uma precisão maior, até encontrá-la. Versículo 9. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amados, procure o que foi perdido dentro da sua casa. Quem que nunca perdeu algo na vida aqui? Você pode não ter perdido algo dentro da sua casa, mas você pode ter perdido algo fora da sua casa. Amados, procure o que foi perdido dentro da sua casa, é o título que eu coloquei para a mensagem de hoje à noite. Então, um dos maiores tesouros que nós temos está dentro da nossa casa. E mais, a maiores alegria que eu e você temos está dentro da nossa casa. É ou não é? Se você não é feliz dentro da sua casa, você não pode ser feliz em lugar nenhum. Você sabia disso? E definitivamente, irmãos, a maior alegria que alguém pode experimentar está dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas também que se diga de passagem, não só as alegrias tem dentro da nossa casa, mas também existe o contrário também, e é verdadeiro isso. É puramente verdadeiro, as dores mais agudas são provocadas dentro da nossa casa. É ou não é? Quem que vive de segunda a sábado só sorrindo? Fala para mim. Quem que passa ano após ano só na bênção de Deus, só nas alegrias? A minha casa nunca teve problema. Quem que pode bater no peito e afirmar isso? E também, irmãos, as perdas acontecem dentro da nossa casa. Quer que eu dê exemplo? Eu tenho 3 filhos.
Eu ainda não passei por isso, mas eu posso perder um filho. Imagine a dor que essa família vai ter. Imagine o pastor perder o Lucas. Imagine uma esposa perder um marido hoje, uma mãe ou um ente querido. Essa família vai estar sorrindo? É no recinto do lar, é dentro desse aconchego familiar que você vai ser uma pessoa feliz. Mas não é só alegria, você também em família vai passar por altos e baixos. E o nosso contexto aqui, o nosso texto aqui em questão fala sobre a perda. Fala de uma perda, e Jesus conta essa parábola, e cujo essa protagonista aqui é uma mulher. A drama que envolve essa história, irmão, gira em torno de uma dracma perdida. O texto afirma que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu simplesmente uma. Imagine, você tem 10, você perder uma. Tem gente que não dá valor para isso. Ah, eu tenho 10, perdi uma. Tem gente que não dá valor para as coisas pequenas. Mas para essa mulher, ela tinha uma grande importância e valor. Essa dracma aqui para essa mulher era muito mais que isso. Ela poderia ter dito assim: ah, uma dracma, deixa para lá, eu tenho 9, perdi só uma. Nós somos assim, não somos? Às vezes, quando nós não valorizamos aquelas mínimas coisas, é aí que Deus trabalha. Então a drama envolve a história e gira em torno dessa dracma perdida. O texto afirma que ela tinha 10 e perdeu apenas uma, a dracma. A dracma era uma moeda muito preciosa nos tempos de Jesus. E isso ali também para a mulher, naquela época, era um significado muito importante, porque ela fantasiava aquela dracma. Eu não sei, é ornamento, né, que coloca na cabeça, não sei como que é. As mulheres que fazem enfeite sabem. E no meio tinha uma maior, uma dracma maior. Vamos supor, se o José fosse pedir a filha de um cidadão naquela época, ele teria que dar essa orla, né, com essas dracmas para essa mulher, como uma prova do seu amor. E isso, pelo que eu estudei até hoje, ainda naquele lugar ainda é usado. Irmãos, alguns comentaristas afirmam que o conjunto de 10 dracmas forma um colar que simbolizava o compromisso da mulher com seu marido. Essa é que a mulher se sentia valorizada. E a mulher pegava isso como dizendo: olha, eu tenho um compromisso com alguém. Irmãos, as 10 dracmas eram um símbolo visível de uma aliança visível e eterno. Portanto, havia um valor aqui sentimental, um valor espiritual e um valor familiar. Vocês não estão entendendo aqui como é que está essa história? Então, por isso, o texto discorre a preocupação dessa mulher ao perder uma dracma só. É por isso que ela se esforça. É por isso que ela vai em busca dessa dracma perdida. Mesmo ainda tendo outras 9, ela vai em busca de uma. Ela vai em busca de uma. Outro fator importante que nós devemos destacar, que além disso que ela vai em busca, nós podemos também, irmãos, destacar que diz respeito ao local onde foi que ela perdeu essa dracma. A Bíblia afirma para nós aqui que ela não perdeu na rua a dracma, ela não perdeu ao redor da casa, ela perdeu dentro da sua casa uma dracma. É o que o texto me fala. Os irmãos estão comigo aqui? A Bíblia afirma que a mulher perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Não foi nos arredores da casa, foi dentro da sua casa.
Amados, muitas pessoas ficam simplesmente estáticas quando acontece algo dentro da sua família, é ou não é? Elas não têm direção, elas não têm chão, elas muitas vezes não sabem por onde começar, é ou não é? Já aconteceu algo com a minha família que às vezes eu fiquei, puxa, por onde é que eu vou começar? Muitas pessoas ficam estáticas, parado, não vem saída para o problema. Mas também, irmãos, o texto, entretanto, afirma que essa mulher teve uma outra postura. Ela não se paralisou, ela não ficou estática, ela não ficou sem saída. Ela não ficou paralisada e nem mesmo deu lugar ao desespero. Quando algo acontece com a sua família, quando você está com alegria imensa, acontece algo contrário, você fica no chão. É ou não é? Mas essa mulher aqui, ela não se dá ao desespero. Essa mulher, ela torna-se um paradigma. O que é um paradigma? Aqui ela pode ser um exemplo, um padrão para nós, para achar o tesouro que ela perdeu dentro da sua casa. Então a minha proposta hoje é mostrar a parábola que nos ensina que devemos ter 3 atitudes para recuperar os tesouros perdidos dentro da nossa casa. Amém? Deus, agradeço ao Senhor pela tua palavra. Me ajuda, Senhor Deus, através do vosso Espírito Santo, Senhor Deus, a transmitir a tua palavra, Senhor. Não estou aqui para se exaltar. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, fazendo mais uma tradição de vir ao culto, orar, cantar. Mas nós estamos aqui para aprender. Queremos sair edificados, Senhor. Usa somente a tua palavra, que possa falar em cada coração nesta noite. Que ao sairmos, ó Deus, possamos estar refletindo sobre a nossa vida pessoal, a nossa salvação pessoal com Cristo. Essa é minha oração, em nome de Jesus, amém. 3 atitudes para recuperar os tesouros perdidos. A primeira, irmãos, ela busca a direção. Lembra que quando a sua família passa por situações difíceis, você perde o chão, você fica sem direção, sem noção, mas essa mulher não se desespera, ela não se entrega, ela tem uma postura. E aí eu vejo assim, que essa atitude dessa mulher, primeiro, a atitude dela, ela busca uma direção. Simplesmente ela busca uma direção. O texto afirma que a primeira atitude dessa mulher, quando notou a ausência de uma dracma que foi perdida, o que ela diz no versículo aqui? Que ela acende o quê? Uma candeia. Essa mulher tem uma postura, olha, uma direção de imediato, ela vai direto à tomada, ela liga. Por que, irmãos, que ela vai ligar? Porque ela não podia enxergar na escuridão. Quando a sua família passa por dificuldade, quando a sua família está passando por uma situação difícil, você fica no escuro, às vezes você não tem direção. Mas o texto afirma, a primeira atitude dessa mulher, ela vai em direção a uma lamparina, a uma lâmpada. E ela diz assim, o texto fala que ela vai e acende. Irmãos, a casa na Palestina, as casas eram muito escuras. Elas não tinham muitas janelas, por isso que elas eram escuras. E essa mulher tem uma direção, ela vai na lamparina, liga lá e ela acende, aí ela tem uma visão. E quando nós olhamos para esse texto aqui, então ela chega à conclusão que é impossível encontrar algo no escuro. A minha família, quando ela está passando por problema sério, se nós não buscarmos ao Senhor Jesus Cristo aqui, nós não vamos encontrar a solução no escuro. E essa mulher aqui, ela vai em busca, e Jesus mesmo disse, o próprio Cristo afirma, eu sou a luz do mundo. É ou não é? Quando a sua família está alicerçada na palavra de Deus, se você foca em Jesus Cristo,
Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele clareia a tua casa, ele clareia a tua mente, o teu coração. Você que é um pai de família, você sabe que a tua família vai olhar para você e você tem que ser a luz. E Jesus Cristo aqui, irmãos, é a luz. E ele diz aqui em João 8,12 que Jesus é a luz que precisamos para recuperar aquilo que foi perdido. Jesus Cristo é a solução. Se você não faz o devocional com a sua família, você está no escuro. Porque Jesus Cristo, ele diz, ele é a luz do mundo. E essa mulher foi em direção certa. Ela foi na direção certa. Ela olhou para o Senhor Jesus. Apenas a presença iluminadora de Jesus é o suficiente, não precisa mais de nada. Quando você está com a sua convicção, quando você está na direção certa, irmãos, os teus alicerces é o Senhor Jesus Cristo, pode vir o que vir. A palavra de Deus diz que nem a morte vai nos separará, né? Vai nos separar do amor de Deus. Essa é a certeza, essa é a convicção que a minha família tem que ter, porque nós temos a luz, que é o Senhor Jesus. E não só bastasse isso também, irmãos, Jesus Cristo, mas também nós temos que ter, o que a Bíblia diz? Temos que ter a palavra dele. Porque em Salmos 119 e 105 ele fala também, o salmista percebe que a palavra de Deus é poderosa para guiar o nosso passo em segurança. Caminhar no escuro é difícil, irmão. Quem que já caminhou aqui no escuro nunca tropeçou? Você pode caminhar, mas você vai andar pouco. Se você prosseguir no escuro, você pode cair num buraco ou você pode se deparar com alguma coisa. Mas o salmista aqui ele diz assim: caminhar no escuro é difícil, por isso precisamos de luz para que possamos pisar em lugares seguros. A sua família só vai estar alicerçada, segura, protegida de tudo que você pode estar passando, se você colocar Jesus Cristo como a luz. E se você estiver alicerçado na palavra do Senhor Jesus. E ele diz, ele conclui assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só. Pode vir o que vier, tua família pode passar o que passar, mas você vai passar, porque você olha para o Senhor Jesus e olha para a palavra de Deus. Essa mulher buscou a direção. E segunda atitude dessa mulher, eu tenho 3, eu já estou na segunda. Segunda é o esforço dessa mulher. Segundo o esforço, essa mulher tem uma atitude. O texto afirma que após acender a lâmpada, a lamparina, ela não só acende, mas ela pega a vassoura e vai varrer. Ela providencia uma vassoura e varre a casa. Essa atitude, irmãos, desencadeou num grande esforço dessa mulher. Ela só não simplesmente não pegou só a direção de ligar a lamparina, mas ela foi em busca de algo mais. Ela precisa varrer cada canto da sua casa para achar uma dracma que estava perdida. Aí eu suponho que essa mulher aqui fez uma grande faxina na sua casa, e ela não parou, ela não descansou enquanto ela não achou essa uma moedinha. Mas para ela era de grande valor, era de grande importância para ela. Isso nos ensina que devemos nos esforçar grandemente em busca daquilo que foi perdido. Dentro da sua família, o que você já perdeu? Ou o que você está perdendo? Ou o que você já não, né? Irmãos, quando nós olhamos e vamos buscar direção, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, olhamos para a palavra de Deus, nós temos a direção certa. Quando nós nos esforçamos, como essa mulher aqui, enquanto ela não descansou enquanto ela não achou essa moeda. E Thomas Edison disse que a fórmula do sucesso é 90% de transpiração
e 10% de inspiração. E se você deseja, então, estar disposto a usar esses 10% aí, você tem que suar a camisa. E muito. Então há uma tendência humana, irmãos. Cada um de nós temos uma tendência de correr dos problemas. Quando a tempestade vem para a nossa família, a tendência nossa é querer, sair e deixar o problema para lá. Não! Essa mulher não se esquivou. Quando ela se identificou que essa dracma estava perdida, ela foi em busca, acendeu a lamparina, pegou a vassoura, se esforçou, se empenhou. Enquanto ela não achou, ela não descansou. Olha o empenho dessa mulher. Irmãos, constantemente evitamos tratar de determinados assuntos. Nós somos fracassados, nós somos fracos. Porque às vezes nós não olhamos para a cruz do Senhor Jesus. Às vezes nós não estamos lendo a palavra de Deus. O versículo diz, do mês. Essa mulher se esforça para achar a dracma perdida. Não podemos empurrar, irmão, sujeira para debaixo do tapete. Temos que encarar a realidade da vida. Temos que ser servo do Senhor Jesus com uma boa direção, com esforço. Às vezes eu não quero vir para a igreja, mas vamos se esforçar para vir. Às vezes a minha família faz dificuldade, mas nós temos a direção, nós temos o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Devemos nos esforçar grandemente com o intuito de resgatar aquilo que foi perdido. Eu tenho 3 filhos, 2 casaram, eu tenho um piá. Tem 13 anos. Eu posso perder ele. Porque desde o início e desde o berço ele vem sendo ensinado que deve honrar papai e mamãe, honrar a Deus acima de todas as coisas, depois papai e mamãe, e depois igreja. Mas eu posso perder ele, porque eu quero algo para ele, mas ele pode ter algo dentro do seu coração que ainda precisa ser mudado, lapidado. Aí eu vou para a terceira atitude dessa mulher, que é a última. É a busca diligente. O que é diligente aqui? É aquele cuidado. É aquele empenho que essa mulher teve. É aquela rapidez que quando ela percebeu que ela perdeu uma dracma, ela agiu rápido. Ela ligou a lâmpada, ela pegou a vassoura, varreu, e nós vimos ela indo em direção, o esforço dela, e agora nós vimos a busca diligente por essa dracma perdida. O evangelista Lucas aqui diz que a mulher procurou diligentemente até encontrar. É impossível destacar 3 fatores que influencia para que ela fosse em busca bem sucedida dessa dracma. E eu posso colocar aqui primeiro a busca incansável. Ela não descansou enquanto ela não encontrou essa dracma. E você, irmãos, a sua família, assim, quando está passando por dificuldades, você é insistente? Você persiste? O meu filho já não tem mais jeito. Você é constantemente orando por essa pessoa? Ela não descansou, irmãos, enquanto não encontrou a dracma. Ela não mediu esforços para alcançar o seu objetivo. Lançou mão de todos os recursos que ela tinha na sua casa para achar a dracma perdida. E nós também podemos fazer dessa mesma forma, buscar todos os recursos que nós temos para nós trazer um irmão que está afastado da igreja, para alcançarmos a salvação de um parente nosso. Mas nós temos que ter a direção, nós temos que nos esforçar e nós temos que buscar constantemente com diligência, com esforço, com empenho. Mas também não foi só isso, mas a busca é meticulosa, que é aquele cuidado, que eu vi isso no dicionário,
que eu não sou muito bom em português. Meticuloso é aquele que demonstra atenção, aquele cuidado, né? Então essa mulher teve um cuidado muito grande para achar essa dracma. Amados, a busca perseverante dela, ela não só parou quando encontrou aquilo que procurava, mas ela não parou isso, mas só uma coisa parou essa mulher, foi a vitória. Enquanto ela não achou a dracma, ela não parou de procurar. E só quando ela encontra que ela é vitoriosa, aí ela para. Ela não desistiu enquanto não alcançou. A palavra perseverança aqui pode ser definida assim, irmãos: continue sempre e nunca desista. Em 96, quando eu estava no exército, tinha um lema lá num quartel: lutar sempre e desistir nunca. Nunca esqueci isso. Quando eu estava estudando e pesquisando, eu vi aqui, ó, a palavra perseverança para nós. Pais, maridos, pai de família, irmãos na fé. A palavra perseverança aqui pode ser definida: continue sempre e nunca desista. Não podemos desistir. Essa mulher foi em busca, em direção, ela se esforça, e agora nós vemos uma busca diligente dessa mulher. E eu posso concluir para vocês essa mensagem dizendo o seguinte: que essa parábola aqui, ela está inserida num contexto particular do Senhor Jesus Cristo. Ela conta, essa parábola conta 3 parábolas seguidas, cujo objetivo era o mesmo: o discurso acerca da salvação. Percebe que a dinâmica das 3 parábolas, veja aí, ó, a parábola da ovelha perdida, que está logo aqui do lado, no versículo 3 e 7, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas são particulares de Jesus. E na primeira parábola, irmão, da ovelha perdida, na segunda parábola, a dracma perdida, na terceira parábola, o filho perdido. Em todas essas 3 parábolas acontece um reencontro. Vocês estão entendendo, irmãos, isso? O pastor deixa as 99 no deserto e ela vai em busca da uma que perdeu. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Olha só como o pastor deixa as 99 e vai em busca de uma que se perdeu. A dracma também estava perdido, embora ainda tivesse quem busca, mas ela foi atrás. E também esse filho, o filho perdido, o pai, embora tivesse o filho primogênito dentro da sua casa, o filho mais velho, ele não descansou enquanto seu filho não voltasse para casa. Vocês percebem nessas 3, irmãos, parábolas de Jesus? É o plano de salvação, mas todas as 3 sempre é o encontro. A mulher não leva em conta o que ainda tinha na sua casa, que era as 9 dracmas, mas ela leva em conta a uma que estava perdida. Então o que a mulher faz quando encontra a dracma? Diz o texto: e tendo achado, reúne quem? As amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Olha que bênção! Olha que bênção essas 3 parábolas, irmãos. Nós vimos essas parábolas que Jesus, ele dá o exemplo da ovelha perdida, ele dá o exemplo da dracma perdida, ele dá o exemplo do filho perdido. Mas no final há um encontro. Esse encontro aqui, irmãos, o que acontece então? Ela diz: alegrai-vos, porque eu encontrei a dracma que estava perdida dentro da minha casa. Aí o pai, porém, diz aos seus servos: trazei melhor a roupa,
a melhor sandália e vai lá no campo e mata o melhor boi gordo que tem. Vamos se alegrar, porque esse meu filho estava perdido, mas ele voltou para casa. Irmãos, nos três casos acontece uma grande festa: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então, nesses três acontecimentos, há uma grande festa. E o próprio Jesus afirma que essa história exemplifica o que acontece no céu também. A Bíblia afirma que, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, é o texto falando, por um pecador que se arrepende. Vocês estão entendendo? Irmãos, quando um pecador se arrepende aqui, há uma grande festa no céu. Quando você perde uma pessoa que era convertido, sai da igreja, vai embora. Você vê aquela pessoa que pregava na igreja, aquela pessoa que se dedicava à obra do Senhor, aí você vê ele lá na lama, passa trançando as pernas na rua, bêbado, né? Aí você diz assim: puxa, mas ele era um servo do Senhor Jesus. Mas olha para ele hoje. É nesses três casos, irmãos, há uma grande festa. Mas quando você olha também para a pessoa que se converte aqui, lá no céu há uma grande festa. Quando seu filho vai para o mundo, que ele volta, você quer dar uma festa, você quer alegria, você quer contar bênção. Olha, irmãos, eu estou alegre porque esse meu filho estava lá no mundo, ele está aqui hoje. Imagine a alegria de um pai vendo um filho voltar. Imagine a festa no céu de um pecador se convertendo. A festa no céu, é o que o texto fala. E nesses três casos, irmãos, a festa no céu, eu vos afirmo, ele diz, de igual modo, que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O versículo 10. Jesus conclui a parábola no verso 10, e esse verso torna a chave hermenêutica para se compreender a moral da história. Irmãos, sabe qual é a moral da história? Eu e você, nós somos a dracma perdida. Essa é a moral da parábola. Eu e você somos a dracma perdida. Da mesma maneira somos a ovelha perdida. Da mesma maneira também eu posso ser o filho perdido. Irmãos, Deus não mediu esforços até nos resgatar, morrendo na cruz. Deus não descansou até garantir a nossa salvação. Assim, você é o personagem desta parábola. Que Deus abençoe. Deus, agradeça ao Senhor pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelos esses minutos que passamos juntos. Espero que o vosso Espírito Santo esteja trabalhando na vida dos meus irmãos. E aqueles que ainda não têm certeza da salvação, ou não têm a direção certa, Senhor Deus, não se empenha, não se esforça, não tem um esforço diligente a procurar o Senhor. Mas que essa tua palavra, Senhor Deus, que foi pregada nesta noite, ela não volta vazia. Que o Espírito Santo do Senhor incomoda e nos anima a permanecer fiéis no Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.